Pode iniciar, Jada. Posso iniciar? Uhum. Pronto. Eu vou iniciar pela... Como é que eu coloquei? Pronto. Tá dando para visualizar, né, Lídia? Assim. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Betinho. Boa tarde, Loura. Uma graça, né, Lourinha? Boa tarde, Lide. Boa tarde, Sávio. Boa tarde, Carmen. Boa tarde, Jada. Como todos sabemos, né, nesse mês de maio é o período da questão da audiência pública para apresentação das ações e dos gastos do primeiro quadrimestre de 2020, da Prefeitura, da Finanças e da Saúde. Como nós estamos passando por esse momento difícil de pandemia, né, do coronavírus, e estamos em decreto e não podemos fazer audiência presencial, estamos fazendo ela, né, por videoconferência, né, por meio da videoconferência aqui. Certo? Aí eu vou iniciar passando a da Finanças, em seguida a gente entrar na da Saúde. Quem quiser depois comentar alguma coisa, é só dizer. Primeiro quadrimestre do exercício de 2020, prestação de contas, abril de 2020, que foi de janeiro a abril, o primeiro quadrimestre. Com relação à receita pública, a receita é todo e qualquer recolhimento aos cofres públicos, efetivado através de numerário ou outros bens representativos de valores. Tudo que entra, né, no caso, nos cofres públicos, no caso, todos nós já sabemos, são as receitas públicas. No caso, estamos até vendo a situação das receitas, que nós estamos vendo a situação que nós estamos passando, né? Consequentemente, eu acho que a arrecadação do governo federal e do governo estadual tende a cair muito, e vamos torcer que afete o mínimo possível os municípios, né? Nós sabemos que, caindo no governo federal, a tendência é também vir para os municípios essa queda na arrecadação. No caso, a classificação das receitas são as receitas correntes e receita de capital. Receitas correntes, aquela oriunda da arrecadação de tributos, contribuições e repasses que o governo federal venha repassar para o município através das transferências. E a receita de capital, que é aquela receita que provém dos bens, da venda de bens, né, no caso, quando há leilões, direitos e operação de crédito, empréstimos, caso o município, porventura, venha a realizar. Porque, graças a Deus, o município do Forte, né, nesse período, nunca precisou fazer essa questão de operação de crédito, né? Empréstimo junto a bancos, a órgãos, no caso. Agora vamos aos números aqui. Com relação ao balanço orçamentário consolidado, foi previsto no orçamento para o ano 2020 de receitas correntes 51 milhões. Receitas de capital 10 milhões e receitas intra-orçamentárias 2.216. Perfazendo, no caso de previsão de receitas, um montante de 63 milhões. Quando nas audiências passadas a gente sempre comentava a questão dessa previsão de receita, né? Que a gente prevê o que vai, uma previsão do que vai entrar.
mas às vezes há situações que essa previsão pode ultrapassar, né? O que entrar, o realizado pode ultrapassar o previsto, como não pode ultrapassar, chegando até a cair. Como nós vimos na questão alguns anos atrás, em 2012, se eu não me engano, 2013, teve uma queda muito grande de arrecadação da FPM do governo federal. Então, a previsão que foi estipulada foi uma, mas o realizado foi totalmente diferente, porque durante o exercício, a questão do IPI, dos descontos que foi concedido pelo governo, automaticamente houve uma queda muito grande. E a gente previu para 2020 receitas 51 milhões, de transferências correntes, a gente previu, que eu digo o município, no caso, o orçamento, a LOA, 41 milhões de transferências para o ano de 2020. De janeiro a abril, o realizado entrou de transferências correntes 12 milhões 255. Essas transferências correntes, a gente sabe que através delas entra praticamente os impostos, as coisas que salvam os repasses, que salvam os municípios, porque sem esses repasses, praticamente os municípios tendem a quebrar. Que no caso, entra nas transferências a questão do FPM, questão do ICMS, Fundeb, todos entram nessa parte aqui das transferências. Quer dizer que de 41 milhões, nos 4 meses, de janeiro a abril, o município entrou no município 12 milhões 255. Vamos torcer para que, pelo menos, os outros 2 quadrimestres cheguem, pelo menos, perto do previsto no orçamento, porque com essa dificuldade que a gente está vendo com essa pandemia, né? Essa queda de impostos de arrecadação, a tendência, eu acho que é cair, não. Mas vamos torcer para que tudo isso passe o quanto antes, no caso. Jader, Receita de... Jader, o Sávio, ele levantou a mão. Sávio? Isso. Sabe o que era? Eu queria... Os slides não estão aparecendo do Jader. Não estão aparecendo para ti? Não, eu tô vendo a sua imagem da Carmen, no lugar dos slides do Jader. As outras pessoas estão vendo? Então, né? Sávio, pois sai e entra de novo. Porque, tá bom. Viu? O meu tá ok, eu tô vendo. Mesmo com vocês na lateral, eu tô vendo. Pronto. Eu acho que deve ter sido só um erro na hora da entrada dele. Aí tu sai, Sávio, e entra que dá certo. Pronto, já saiu. Pronto, já. Pronto. Boa No tarde. caso, receitas tributárias, de janeiro a abril entrou 2 milhões 142, mas o que mantém, né, realmente os municípios, no caso a gente sabe que as transferências correntes, no caso, principalmente FPM, ICMS, Fundeb, são as receitas mais significativas com relação a, no caso de janeiro a abril, 12 milhões. Botando só por uma média dessa, vereador Betânia, 12. No outro quadrimestre, outra média de mais 12, 24. No outro, mais 12. Quer dizer, se mantiver assim, quer dizer que chega a 36 milhões só, né? Quer dizer que não chega ao previsto no orçamento, né? Se a média dos quadrimestres fosse essa, né? No caso. Vamos torcer para tentar que melhore um pouco mais, no caso. Quer dizer que de 63 milhões previsto no orçamento, até o momento, entrou nos cofres públicos 15 milhões 555 mil, de janeiro a abril. Falando agora da despesa, a despesa também é classificada como despesa corrente e despesa de capital. Agora vamos para os números aqui. No caso de despesas, foi previsto a dotação foi fixada a dotação de 62 milhões 628 mil de despesas. Até o momento foi empenhado 31 milhões, no caso de
todo mundo sabendo a questão do empenho, mas até o momento foi realizado, de janeiro a abril, de despesas, né? O município já efetuou de despesas um montante de 14 milhões de janeiro a abril. Desses 14 milhões que o município já realizou através das liquidações de despesas, 8 milhões 791 mil foi com relação à folha de pagamento e encargos. De 14 milhões, 8 milhões 791 mil foi com questão de folhas e encargos INSS, Previdência Municipal. E 5 milhões 222 mil, no caso, são as outras despesas, né? No caso, pagamento de assessorias, compra de material de expediente, compra de material de limpeza, compra de material para o hospital, combustível, tudo isso entra nas outras despesas correntes, que no caso de janeiro a abril já foi gasto com esse tipo de despesas, o valor de 5 milhões 224 mil. Folha, 8 milhões 791 mil. Foi liquidado e foi pago. A questão de liquidar é que o serviço já foi realizado. A todos aqui, no caso, contudo, foi pago de janeiro a abril o montante de folha. Foi liquidado 8 milhões, foi pago 7 milhões 508. E de despesas correntes, 5 milhões, foi pago até abril 4 milhões 849. Porque nós sabemos que, um exemplo, o Sávio prestou um serviço para o município, ele tirou a nota vai para a contabilidade liquida no sistema contábil que o serviço foi realizado. Então, esse serviço já está para ser pago. Então, quer dizer que foi realizado esse, contudo, pode muito bem o Sávio ter deixado a nota, mas até o momento não ter sido pago. Então, ficou o quê? No caso, 4 milhões 849 mil pagos. Então, tem uma diferença de quê? De 400 mil entre abril a maio que ficou a pagar. No caso, não quer dizer que isso esteja devendo. Porque nós temos que fechar o quadrimestre dia 30 de abril. Quer dizer que uma nota que foi tirada dia 30 de abril, o pagamento dela pode ser feito dia 3 de maio, dia 5. Então, ela não vai entrar o pagamento aqui no quadrimestre. Ela vai entrar no próximo quadrimestre. Uma pergunta, eu vou passando, viu, Lídia? Qualquer coisa, você interrompe. Eu continuo sem ver, Jader, o teu slide, só vejo a tua imagem. Vocês estão vendo o slide do Jader? Eu não estou, não. Mas, Sávio, tu nem saiu. Sim, eu estou vendo. Agora está em tela cheia, depois que eu tirei a minha imagem, está em tela cheia. Pronto, agora ele saiu. Eu acredito que quando ele entrar vai dar certo. Tem aqui o Pedro Wilson, está tentando entrar. Está conectando isso. O secretário de Meio Ambiente. É só o microfone dele que não está dando certo. Mas pode seguir, Jada, porque aí qualquer coisa eles interrompem. Tá, ok. Ah, Jada, a doutora Keitiane. Pronto. Eu acabei tendo dificuldade para entrar e não vi, Jada, se tu colocou a esperada até o final do ano. Não sei se eu peguei no meio. Eu queria saber assim o resultado dela, da arrecadação de abril, saber na realidade qual foi a queda do Fundeb aqui para o município. E aí, para a gente ver uma estimativa até o final do ano, se você tem isso aí nos seus dados. Não, porque, doutora, né, Keitiane, boa tarde. No caso, eu não tenho, assim, tenho das transferências de modo geral, mas especificamente do Fundeb, eu posso até, no caso, verificar e te passar, no caso. Mas aqui eu não tenho, porque quem preparou esse material foi a
ATM, né, a Carol, porque ela que ia apresentar hoje. Como era meio videoconferência, aí ela ia apresentar de Fortaleza. Como o sogro dela faleceu, e ela não pôde apresentar aí, por isso que eu não tenho. Tudo bem. Não tenho, mas eu posso, se você quiser até mandar uma mensagem para mim na semana, eu posso lhe passar a questão da previsão. Tranquilo. Mas no caso, assim, é como eu estava comentando com o Beto, pessoal, a questão, o orçamento, o que está previsto, né, para 2020, 63 milhões. Né? No caso, com essa pandemia, né, eu estava mencionando aqui, né? Infelizmente, a preocupação é que com essa pandemia, né, a questão é a preocupação e futuramente queda, né? A arrecadação do governo federal, governo estadual, automaticamente refletido nos municípios, né? Eu estava só mencionando aqui, só por alto assim, fazendo uma base assim, que se nos primeiros 4 meses, 15 milhões, né, que entrou nos cofres, se no segundo quadrimestre, no terceiro, foi essa média, então vai chegar no máximo a 45 milhões, né? Aí já é uma, comparada a 63, né? Já dá uma queda bem significativa. Eu só fiz assim, uma comparaçãozinha assim, só de acordo com o primeiro quadrimestre, né? Aqui no caso, o Fundeb, FPM, ICMS entraria aqui nas transferências, né? Quer dizer que das transferências foi previsto para o ano 41 milhões. FPM, Fundeb, ICMS, até o momento foi arrecadado 12 milhões de transferência do governo federal e estadual. Quer dizer que 12. Se no segundo e terceiro for nessa base, então vai ficar na base de 36 milhões para 41, né? Tem uma queda de mais ou menos 5 milhões comparado ao que foi previsto na lei orçamentária, né, para 2020. Eu fiz só esse pequeno comparativo para a gente ver que assim, a gente tem que torcer para que essa pandemia passe o quanto antes e que a queda, né, seja a menor possível, né, para os municípios, no caso. Junto ao governo federal e estadual. Certo, Pitinha? Beleza. Eu passei para... Estava mencionando a questão das despesas, que no caso foi fixado de despesas, um montante de 62 milhões, 628 mil. Foi liquidado, né? De janeiro a abril, que liquidado, o serviço já foi realizado. 17 milhões. Liquidado de janeiro a abril. Desses 17, só de folha e encargos foi 8 milhões 791 mil. Já foi liquidado de folha. E 5 milhões 224 de despesas correntes, que aí, no caso, entra assessorias, material para o hospital, gêneros alimentícios, material de expediente, combustível, né? Todas as outras despesas correntes. No caso, até o momento de janeiro a abril, foi realizado gasto 5 milhões 224 mil de despesas correntes. E de folha e encargos, 8 milhões 791 mil. No caso, no site, né, do município, como eu acho que já foi para a Câmara a questão do RGF e da RRO, né? Que no caso, Betinho, Quetiane, Sávio mesmo, até no site do município, se quiser ver detalhado cada receita específica, cada despesa, né? Na RRO tem bem detalhado, viu, Betinho, Sávio, Carmen, a vereadora Quetiane. Ok, Jader. Ok. RRO, no caso. Se a pessoa quiser ver especificamente, né, tal despesa ou tal receita, no caso. E tanto já está publicado no site do município, como já deve ter sido encaminhado para a Câmara. Aqui a questão do índice de pessoal, né, o limite de pessoal. E todos nós sabemos que o limite pessoal da receita, né, corrente líquida, tem que gastar no máximo 60%. Com pessoal, só que desses 60%, 54% é para o executivo e 6% da receita corrente é do legislativo, né? Da Câmara Municipal. Então, dos 54% que o município pode, no caso, o teto máximo de gastar com o pessoal, de janeiro a abril, o município está com índice de 48,18% de gasto com folha e encargos, né? Quer dizer que está... Graças a Deus está, pelo menos, não chegou nem o limite prudencial ainda não. O limite prudencial é 51,35, né?
é o limite prudencial, onde o TCE já comunica aos municípios que eles já estão já estão beirando os 54, né? Tem que começar a reduzir. De janeiro a abril está em 48,18%. A Constituição, os limites condicionais, limites com saúde e educação, né? Nós sabemos, no caso dos municípios, é a questão de aplicar no mínimo 15% na saúde e 25% dos recursos próprios na educação. Aí vamos aos... Com relação à saúde, a base de cálculo da receita corrente líquida é 9.480.000. Quer dizer, dessa base de 9.480.000, o município teria que aplicar, nesses 4 meses, no mínimo 15%, que seria 1.422.000. Até o momento de janeiro a abril, o município gastou de recursos próprios, aplicou para a saúde um montante de 2.053.000, que foi aplicado, no caso, 21,66%, 21,66% de recursos próprios na saúde. Que, no caso, o mínimo permitido pela Constituição, pelos tribunais, seria 1.422.000, que é os 15%. Quer dizer que, de janeiro a abril, o município cumpriu a meta estabelecida na Constituição Federal, né? De repassar no mínimo 15%. Foi repassado 21,66%. Outro detalhe, no caso desses slides também, eu posso, viu, Loura, repassar para a Lidiane, para a Câmara, ela também repassar para o Betinho, para a Ketiane, viu? Doutora Kate, Betinho Sávio, viu? Está disponível, eu vou encaminhar para a Lidiane, ela pode encaminhar para os vereadores, viu? E com a educação, na base de cálculo, né, da receita corrente de 9.480.000, que dessa receita de 9.480.000, teria que, no mínimo, o município repassar para a educação 25%, né? Ou seja, 2.370.060 com a educação. De janeiro a abril, o município repassou de recursos próprios para a educação 2.865.000. Ou seja, foi aplicado um total de 30,23% dos recursos próprios na educação. No caso, atingindo o que diz na Constituição, né, de repassar no mínimo 25% de recursos próprios para a educação. Sua pesquisa gerou o seguinte quero dizer, resultado. Isso é o primeiro quadrimestre, né? Aí maio, junho, julho e agosto. Esses números, né? Aí podem variar, que vai dando continuidade, né? Quer dizer que em maio pode o quê? Ou aumentar o repasse, ou dependendo da situação cair, mas tem que ir até dezembro de 2020 tem que estar, né? A questão da saúde, né? O município aplicar no mínimo 15%, com a educação no mínimo 25%, e até dezembro, folha e encargos tem que estar, né? A questão dos gastos no mínimo 54%, no máximo 54% dos gastos com folha tem que ser no máximo 54%. Até agora está em 48,18%. A legislação do Fundeb determina que no mínimo 60%, né, dos valores que entram para o Fundeb, tudo que entra, no mínimo 60% tem que ser gasto com o magistério. O magistério, o Fundeb 60% e o Fundeb 40%, que no caso são para as demais manutenção das escolas. Quer dizer que receita arrecadada de janeiro a abril com o Fundeb foi 4.093.000. Quer dizer que desse valor de 4.093.000, no mínimo que o município teria que aplicar com o Fundeb 60 seria 2.456.000. Quer dizer que era obrigado o município, pelo menos 2.456.000 ser aplicado no Fundeb 60, que é o magistério, né? Professores. E no caso de janeiro a abril, o município aplicou no Fundeb 60 o percentual de 85,11%. Ou seja,
3.484.000. Quer dizer que do valor que entrou no Fundeb de janeiro a abril, o município aplicou no magistério, que é o Fundeb 60, o percentual de 85,11, 3.484.000. Poderia até ser menos, se você for, no mínimo teria que ser aplicado 2.456, que é o 60. Quer dizer que o município aplicou 85,11 no magistério e o restante foi aplicado no Fundeb 40, que no caso é para as demais manutenção das escolas, né? Vigia, pagamento de pessoal da limpeza, tudo relacionado às escolas do município. Jader, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Pode falar, Sam. Já esse valor aí, por exemplo, no caso, o que foi gasto com o magistério, tanto entre os efetivos como os contratados também, né? Tá tudo junto esse valor, né? O pagamento porque cortou. O pagamento, esse valor entra tanto a folha dos efetivos como dos contratados, né? Justamente, sendo professores, né? Professores entram a efetivos minha dúvida é o seguinte, ó, porque tu lembra que na nossa reunião que nós tivemos com o prefeito, a última, ele falou que ele fecha a folha dos contratados com recursos próprios para poder pagar os contratados, não foi? Tu lembra? Sim, aí como é que entra esse valor aí, que do recursos próprios junto com o que entra de Fundeb? Como é que é isso aí? Não, no caso, os recursos próprios vêm, sabe, essa questão que a gente mencionou agora, né? Que ele tem que, no caso, tem que ser aplicado 25%, né? Na educação. No caso, foi aplicado o quê? De 2.300.000, foi aplicado 2.800.000, né? Quer dizer que 500.000 a mais, né? Tá vendo, sabe, aqui essa questão? Tô vendo, sim. Foi aplicado 500.000 a mais nos 4 meses, né? Que é justamente para complementar, né? Complementar os gastos na educação que às vezes só com recursos da educação, às vezes, principalmente agora, né? Em fevereiro teve a questão do aumento, né? Do 12,84, né? Do aumento dos professores. Né? Automaticamente afeta tudo. Esse aumento do 12,84, né? Tanto afeta o município ter que gastar mais com os professores, como automaticamente a parte patronal, tanto do INSS como da Previdência, o município também tem que gastar mais, porque aumentou 100 mil de salário, só um exemplo, 100 mil de salário, 22%, né? Não aumenta só os 100 mil, aumenta 122 mil, porque 22% de encargos com o INSS vai aumentar. E no caso da Previdência, dos servidores efetivos, né? A parte patronal está em 24,12. Quer dizer que se eu aumento 100 mil na folha dos professores, eu não estou visualizar que ele está aumentando 100 mil, você está aumentando de efetivos 124 mil, porque 24 mil o município tem que pagar de parte patronal ao fundo. Está entendendo, Sá? Entendi, sim. E em fevereiro teve a questão, né, foi votada a lei, teve o aumento dos professores, mês de março teve que pagar o retroativo de janeiro, né, da diferença, foi pago, né? Isso. Tudo isso Exato. impactou no caso. Viu? Entendi isso? Entendi, sim. Valeu, já. Tá, ok. Mais alguma pergunta com relação ao relatório da finança? Para encerrar aqui, aí eu vou passar para o da saúde, aí a Carmen está aqui, qualquer coisa ela pode também complementar alguma coisa no da saúde. Então, vou passar para o da saúde. Pode falar. Vê se tu sabe me tirar uma dúvida. Essa medida provisória 838, eu acho, ela compensa a perda? Como cortou, que Tiane cortou, não viu o finalzinho da pergunta. Essa medida provisória, eu acho que é a 838, ela compensa a perda do FPM no município ou não? Ou tu não sabe? Eu não sei te passar essa informação, não.
Não, medida, tudo não. bem. É porque eu vi que tem surgiu essa medida para compensar os municípios, né? Aí eu fiquei, de repente, tu poderia saber se o impacto para a gente ia ser menor. A minha preocupação é só ver se o impacto financeiro para o município. Teve agora essa recente, né, que foi aprovada na Câmara e o presidente sancionou a questão das dívidas do Estado e dos municípios, né, porque o município, você sabe, tem uma dívida de INSS, né, que vem, a dívida de INSS vem há tempos, né, desde, acho que dos primeiros 4 anos do Fortinho, né, da gestão do Caetano, do Chico de Construção, sempre veio essa dívida que, no caso, está parcelada, né. Atualmente, o município paga esse parcelamento e, no caso, foi sancionado agora, né, pelo presidente, que já tinha sido aprovada a questão de, se eu não me engano, até dezembro, né, a suspensão dessas dívidas, né, no caso, pelo menos para bater um pouco, aí eu acho que deve iniciar a partir de janeiro, né, ano que vem, no caso. Dívidas dos estados e dos municípios com a Previdência, né, no caso. Jader. No caso também, doutora, no caso, teve também a suspensão dos parcelamentos que o município tem com relação a PASEP e INSS. Teve uma medida agora, né, da Receita Federal que suspendeu, no caso. Então, no momento está suspenso, que eles já retêm, né, direto da FPM, todo dia 30 eles retêm, no caso. Um exemplo disso, acho que foi votado esse ano a lei com relação a 2015 e 2016, mas fiscalização da Receita Federal, né, que foi aplicada uma multa, né, no município. Aí foi feito um parcelamento dessa multa e todo dia 30 vinha um desconto com relação a esse parcelamento. E parece que agora com essa medida tanto a Previdência como esses parcelamentos vão ser suspensos, né? Só não sei se todos eles vão ser até o final do ano ou no decorrer do ano vão encerrar, no caso. Mas até o momento estão suspensos, no caso. Jader. Nossa. No caso, é aquilo que a doutora Daniele apresentou na Câmara aquele dia, não foi aquele parcelamento, né? Foi, no caso. Pronto, aquele ali, no caso, porque aquele é descontado do FPM, porque foi feito um parcelamento, todo final do mês é descontado aquele, tem outro de PASEP, que é descontado do FPM, e tem também, dia 10 é descontado o do INSS, né? Que é, no caso, de dívidas passadas que vieram se acumulando, no caso. Todos eles... Porque dia 10 é descontado do INSS e dia 30 os outros, né? Todo descontado do FPM, no caso. Jader, sobre o que a doutora Ketiane falou aí, é sobre aquele repasse que foi passado aos municípios, no caso do Fortim, com um valor de mais de 1 milhão, mas que é parcelado em 4 vezes, né? É esse o valor? Será que é essa a medida? Eu não sei se foi com relação a... Se for com relação à parte para a questão do Covid, aquele 1 milhão e pouco, eu não... Assim, nessa porque parte assim, não saiu Saiu nas redes sociais, né, que as pessoas entraram em contato e souberam que entrou esse valor no Fortim. Aí as pessoas ficaram comentando que o Fortim recebeu 1 milhão e tanto, só que eles não sabem que esse valor ele é dividido em 4 parcelas, ele não foi depositado integralmente no município, né? Exatamente. E aí, assim, eu perguntei da conta justamente porque o Jader, com essa conta em mãos, ele poderia mostrar que eles deram uma coisa, mas perdeu de outro lado. Então, vai meio que assim, uma coisa talvez nem compense a outra, né? Eu não sei, assim, em termos de números. Estou entendendo o que você quer dizer, mas né? Quando você... Mas ele também... Exatamente, é justamente nesse sentido aí que o Sávio falou, porque se você pegar esse valor todo e for colocar ele com a perda do FPM e tudo mais, acaba que uma coisa vai ficar assim, praticamente, talvez nem cubra as dívidas do município, entendeu? Mas pelo menos, assim como você diz, mas pelo menos... O impacto não é tão grande. O impacto é um pouco menor, né? Então, se a questão vista, a questão de ter entrado, agora é como esse período de pandemia, e eu estou voltado mais para a questão do... Fico ali na contabilidade, mas 70% eu sou voltado mais ao setor do RH, né, da Folha, né? Aí essa parte aí, quem estaria mais à frente desse acompanhamento seria a Carol e a Piedade, né? E no caso, elas que cuidam do lançamento das receitas, no caso. Mas tranquilo, Jada, pode dar, por mim, pode dar seguimento aí na apresentação. Tá certo. Então, Lídia, eu vou passar para o da saúde, viu, Lídia?
Pronto, é só stop nesse e abrir o outro. Deu certo, Lidiane? Deu certo, que tinha tá no da saúde aí para vocês? Tá. Tá, né? Ah, sim, Jader. Tá certo. Carmen, com relação... Eu vou passar a parte financeira, mas se alguma coisa, Carmen, como a Carmen está presente, que você queira complementar ou alguma ação, né, que a saúde esteja realizando, que você queira repassar para a doutora Keitiane, para o Salvo, para o Betinho, para a Loura, para a Lidiane, pode interromper e falar, cara. Certo, Jade. Ok. Audiência pública Também, no da decorrer, se saúde para alguém quiser apresentar perguntar, no caso, secretário municipal de saúde, prefeito Nação de Souza Ferreira, secretária de saúde, né, que a Aldísia, que Maria Aldísia, que entrou em 1º de abril, e a Aldísia está passando por, todos nós sabemos, né, está em Fortaleza com relação ao Covid, todo mundo está em oração e torcendo para que ela se recupere o quanto antes. Aqui, em primeiro lugar, essa questão da receita e percentual, estou colocando, mas nós vimos no slide da finanças também, que era o valor a aplicar na saúde, e dos 9 milhões que o município tem por obrigação de aplicar, não, dos 9 milhões de receitas, tem por obrigação aplicar 1.422.000 e o município aplicou 2.053.000, ou seja, 21,66%. Nós comentamos no material passado da finanças, a questão do limite de gastos de repasse para a saúde. Outras receitas e recursos da União. No caso aqui foi o que entrou no município de recursos da União no primeiro quadrimestre, de janeiro a abril. No caso da atenção básica, entrou 753.803,16 de recursos da União para atenção básica. Média e alta complexibilidade, 665.000. E para vigilância em saúde, para vigilância sanitária, 38.079. E outras transferências, 90.000, que repasse da União para o município de janeiro a abril fez um total de R$ 1.547.875. Do Estado de janeiro, recurso do Estado de janeiro a abril entrou nos cofres do município R$ 17.000. 225,16 de recursos, convênio provindo do Estado. Para a gente ver a importância de recursos, a importância dos recursos da União, a questão do total de recursos que entrou na saúde, 78,34% vindo de quê? De recursos da União, 21,66% recursos municipais. Ou seja, como nós comentamos, torcer ao máximo para que a queda, né, de repasse da União seja a menor possível, porque caindo a arrecadação, automaticamente, não só Fortim, mas
os municípios, de modo geral, sentem o impacto. Sentem o impacto. Começando a cair, ó, esse bolo da União, começando a cair o de repasse da União. O município não tem suporte para cobrir, né? Cobrir essa diferença, né? De queda de repasse da União. Não sou forte em Itaiçaba, Aracati e todos os outros. Jader, aí nesse gráfico aí, só entra as receitas obrigatórias ou aquelas de emendas parlamentares destinadas à saúde também estão aí dentro? Foi feito, mas se eu não me engano, aqui eu acho que ela pegou todas assim, né? Aqui engloba todas as emendas a nível, né, do Estado e federal, né, no caso. Tá certo. E aqui, no caso, só a parte dos recursos próprios que são repassados, né, pelo município. Fora os recursos próprios, eu acho que nesse 78 já engloba tanto, né, a questão do PAB, como todas as outras emendas e convênios que o município tenha relacionados à saúde, né, com o governo federal e estadual. Aqui é o comparativo da despesa liquidada, da despesa realizada no primeiro quadrimestre. De pessoal, despesa, né? Nós vimos aqui os recursos. No caso das despesas gastas na saúde, com pessoal em encargos, quer dizer, de recursos próprios, foi gasto de recursos próprios 745 mil com folha e encargos, e das transferências do Estado e da União, 1.113.000. Ou seja, gasto da saúde com pessoal e encargos no primeiro quadrimestre, 1.859.000. Aqui, todos aqui presentes, essa distinção por quê? Porque tem folha de pagamento, tem setores que são obrigados, né? São recursos oriundos da União, e tem outros que têm que ser cobertos por recurso próprio, né? No caso, a folha da Secretaria de Saúde é paga com recurso próprio. Folha do hospital, no caso, algumas folhas são pagas com algum tipo de folha, vigilância, e outras como PSF, odontologia, todos eles são pagos com os recursos provindos da União, no caso. Por isso que fez essa separação. E no caso de despesas, das outras despesas correntes, no caso aqui engloba material de limpeza, de hospital, dos PSFs, combustível, assessorias, todas as despesas correntes que existem, no caso de recursos próprios, foi gasto 1.090.000 e vindo da União 523.000. Ou seja, aqui já inverteu. Aqui no caso, né, foi gasto mais com recurso próprio, com as outras despesas correntes, do que de recurso com a União. Já com folha, não. Com folha, né, foi gasto mais com recurso da União do que recurso próprio. E despesa de capital, 217.410 de recursos próprios, e da União, 120.000, que faz um total de 337.000 de despesa de capital. Quer dizer que o total de despesas da saúde de janeiro a abril, realizadas, no caso, 3.811.277,94. Dessas despesas, 2.053.000 foi com recursos próprios, né? Que no caso nós mencionamos que fez o percentual de 21,66. No caso, no caso desses 2.053.000 de recursos próprios, o município passou 21,66 de recursos próprios para a saúde, e esses 21,66 foi assim
gasto, né? 745 mil com pessoal e encargos, 1.090.000 com outras despesas e 217 mil com despesa de capital. Aqui é mais praticamente a mesma, toda a natureza da despesa. De despesas correntes, 3.464.000, que elas foram subdivididas em pessoal e encargos, 1.859.000, e outras despesas, 1.614.000. Esse mesmo relatório, só que aqui está dividido em recursos próprios e transferência da União e do SUS. No caso aqui já está junto, no caso, recursos próprios com recursos da União. E no caso, despesa de capital, 337 mil, que no caso foi a questão de investimentos, né? Compra de equipamentos, compra de material permanente. Reforma e construções, no caso, realizadas pela Secretaria de Saúde. Quer dizer, aqui no gráfico, a gente olhando melhor no gráfico, quer dizer que do dinheiro do total de despesas que a saúde realizou, 47,74% foi de gastos com folha de pagamento e encargos. Das despesas que entraram, das receitas que entraram para a saúde, 47,74% foram gastos com pessoal e encargos. 43,60% contra as despesas correntes, material de limpeza, material farmacêutico, né? Material de farmácia para os hospitais, os PSFs, material odontológico, combustível para os veículos que transportam os servidores para as comunidades, os PSFs, e 8,67% de investimentos, no caso, que é a despesa de capital. Desses 3.811.000 de despesas, aqui no caso é a divisão delas de gasto da despesa por setor. No caso, para a Secretaria de Administração, para a Secretaria em si, a Administração Geral, foi gasto 307 mil. Na atenção básica, foi gasto 1.407.000. Atendimento ambulatorial e hospital, no caso, o hospital do município, tudo relacionado, foi gasto 1.865.000. Serviços terapêuticos profissionais, 27 mil. E vigilância epidemiológica e sanitária, 204 mil. Quer dizer que esses 3.811.000 de gasto de despesa na saúde foram assim subdivididos com relação aos setores, né? No caso, epidemiológico, terapêutico, hospital, atenção básica e administração geral. Se formos ver no gráfico, né, na pizza, aqui do gráfico, nós verificamos o quê? Das receitas que entraram na saúde, o total de receitas, 7,92% foi gasto na Secretaria de Saúde, 36,98% na atenção básica, 49%, quer dizer que das receitas que entraram na Secretaria de Saúde, para a saúde, metade delas foram gastas no hospital, setor do hospital, 49,02%. Outra parte, 36,98% na atenção básica, né, nos PSFs. São as mais relevantes, né? 7,92% na Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde, e 5,37% na vigilância epidemiológica, no caso. 0,71% no setor terapêutico. Carmen, você quer a palavra se você quiser falar alguma coisa, mencionar com relação à Secretaria de Saúde. Ok. Não, Jade, você explicou direitinho, assim, mas se alguém tiver alguma pergunta com relação
o andamento, né? Nós estamos com, como você já falou, né, todos os olhos voltados para a condição de saúde da Aldísia, né, da nossa secretária atual. E, assim, tudo que nós estamos fazendo, eu estou em home office, né, porque tenho mais de 20. Mas aí, assim, eu ainda vou na secretaria, né, para ver alguma coisa. E a gente está trabalhando de casa, muita coisa nova com relação ao Covid, né? Todos os dias nós temos vários encontros, assim como estamos agora, né? E hoje pela manhã já tivemos 2, toda hora nós estamos sendo acionados, principalmente a atenção primária, porque tudo é muito novo, gente. O Covid é muito novo e é muito devastador para a gente, né? Enquanto nós não tínhamos nenhum caso positivo, isso funcionou muito bem, mas a população está amedrontada, os profissionais também estão cansados, muito estressados, famílias se separadas, né? Porque alguns profissionais fizeram a opção, como estão na linha de frente, estarem separados das suas famílias. Né? Tem alguns médicos de pousada, tem também enfermeiros em casas separadas da família, para prevenir, né, principalmente aqueles que estão nos grupos de risco. Né? Eu creio que assim, as nossas despesas, eu pensei até que estavam até maiores com relação principalmente a medicamentos, que é medicação cara, com relação também à questão de exames laboratoriais, que também são exames diferenciados e também custam um pouquinho mais. Mas eu sei assim, de todo o compromisso que a gestão tem com relação a esses insumos, né? Tanto para prevenir a questão da circulação do vírus dentro das unidades de saúde, com o uso de EPIs pelos profissionais, né? E por toda assim, estrutura, né, que a saúde tem que oferecer diferenciada. Né? Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, algum esclarecimento, estamos aqui. Se eu puder esclarecer, para mim vai ser um prazer. Carmen, é o Sávio. Certo. Eu queria fazer uma Pode pergunta. falar, Fábio. Sim, Carmen, é o seguinte, é sobre a questão das medicações no posto de saúde, né? Elas estão sendo abastecidas direitinho para a população? Os medicamentos que são dados? Certo. Assim, com relação ao Covid ou com relação geral? Geral, viu? Geral. Geral. Bom, assim, saiu uma portaria assim que o Ministério colocou, né, e o governador do estado fez o primeiro decreto e o prefeito fez o primeiro decreto também. Saiu uma portaria da Secretaria de Saúde colocando algumas coisas para a população, com relação ao funcionamento. Bom, todas as medicações estão, com exceção que até essa semana, o que me passaram com relação à medicação, a única medicação que nós não temos é com relação à diabetes, que é a metformina, porque o Ministério, ou a Secretaria de Saúde do Estado faz uma compra geral, né, para os municípios, o município paga uma parte, ao Estado outra, e a União outra, e junta e faz essa compra casada, ou essa compra com os 3 entes, né? Mas nessa última vez que nós recebemos, esse último quadrimestre, não temos a metformina. Está faltando alguns insumos. Também, assim, a população passou um tempo sem nem procurar, gente. A gente estava preocupado, porque não tinha comparecimento da população aos postos de saúde. Mas quando apareceu justamente por conta do Covid. Nós temos os grupos que estão comparecendo, né? Estão lá na portaria, que é a gestante. Algumas unidades, elas marcam, né?
A unidade de Guajiru, ela teve o cuidado de marcar horário, separar os pacientes que estão com suspeita de síndrome gripal, porque no início a gente não pode dizer que é Covid, a gente diz que é uma síndrome gripal. Então, por conta da síndrome gripal, eles separam os horários de atendimento para não ter cruzamento de gestante, de crianças que vêm com outros problemas com os pacientes que estão com síndromes respiratórias. O Guajiru, ele fez até a opção de fazer um atendimento separado. Ao ar livre, o médico de lá, ele leva o paciente lá atrás da unidade de saúde tem uma árvore, lá embaixo da árvore eles conversam, né? Faz todos os esclarecimentos lá no Guajiru. E nas outras unidades eles estão fazendo atendendo primeiro os pacientes com Covid, depois faz uma asepsia na sala e atende os demais. Preocupante para a gente, porque a gente tem que atender o ar livre, porque esse vírus ele fica na unidade, né? E as nossas unidades elas não têm muitas janelas, não tem onde a ventilação circular, então é preocupante. E a gente já pediu para que os profissionais lançassem mão do que fosse melhor para o paciente, né? Mas também que prevenisse para os demais. Quando você está no ar-condicionado, com aquele paciente no local fechado, você corre o risco de deixar aquele vírus ali e ele permanecer por um longo tempo lá, guardadinho, para a primeira pessoa que chega lá com a imunidade não tão boa ser acometido por ele. Por isso que a população ela tem muito medo de ir para a unidade, tem muito medo de ir no hospital. Tem gente que me liga assim, Carmen, olha, eu acho que eu estou gripada, mas eu estou com medo de ir no hospital. Gente, não é preciso ter medo, não. Lá tem todo cuidado, vá de máscara, lave suas mãos, quando chegar em casa, tome banho, troque de roupa. A gente tem que dar todas as orientações, e as unidades também, né? Agora, sabe, com relação à medicação, a única que eu sei que estava faltando era essa. Certo. Só porque eu perguntei, porque eu pego o remédio do meu pai, né, de AVC, e eu fui pegar e não tinha civastatina lá. Eu tive que comprar, certo? Uhum. Aí, realmente, essa civastatina não tinha. Ah, então sim. Então já não sei, viu, Fábio? Eu posso ver com a Ali, porque o que ela me passou era que a única que estava faltando era justamente a metformina, porque alguns pacientes, eles ligam, como naquele panfleto que foi distribuído, tem o meu telefone, eles ligam direto, entram no WhatsApp, perguntam, né, se tem tal medicação. E a medicação que mais foi perguntada foi a metformina. Mas eu não sabia da civastatina, não, mas eu posso ver. Pronto. Certo? Outra pergunta, Carmen, que eu queria fazer é sobre a questão do embarreiramento. Assim, quem está lá no embarreiramento, nas entradas da cidade, são os guardas, né, os bombeiros, né? Os bombeiros civis. Nas vezes que eu passei, eu não vi nenhum profissional da saúde lá junto com eles. Eles estão preparados realmente para orientar a população que vai chegando, que vai entrando na cidade? Estão higienizando os carros também, carros e motos, à medida que eles estão entrando? Eu queria saber disso também. Não, a higiene dos carros, você me pegou assim, porque como eu fico mais na atenção primária, então assim, de início eu me voltei mais para a atenção primária, que era tudo muito novo, era muita coisa, era tudo não, ainda é, a gente tem muita coisa nova todos os dias aparecendo. Mas assim, com relação aos bombeiros, eu tive algumas conversas com ele, da higienização dos carros, eu não acredito que esteja acontecendo, assim, eu não vi nenhum comentário. Mas posso ver também com o responsável. Mas, sabe, com relação às informações, nós tivemos uma longa conversa com o responsável por eles, colocamos todas as ações que estavam sendo feitas, colocamos a questão da abordagem, né? O mais simples possível, que eles tivessem assim, algumas barreiras. Tem dias que os meninos da vigilância ou das endemias estão, tem alguns grupos que os meninos da endemias estão, mas como a endemias tem a questão
da dengue, nós estamos com casos positivos, então a nossa preocupação é também com relação à dengue. E quando tem uma área que tem positivo, a gente tira todo mundo e coloca lá. Nós temos um exército pequeno, são 14, são 11 do município e 3 do Ministério da Saúde. Então, nós lançamos mão de todos quando a gente precisa. Mas da saúde mesmo não tem. Não temos. Mas podemos pensar, a gente até pensou essa semana, embora a gente nem conversou ainda com o prefeito e não tinha conversado com a Audísia, com relação a ter um profissional da saúde lá, porque eu creio que os meninos também ficam meio intimidados de fazer uma abordagem quando a pessoa se porta lá na barreira. Ai, você sabe quem eu sou? E eles ligam para mim muito aflito. Ai, Carmen, alguém me abordou assim. Eu, calma. Não vá de encontro. Se for uma coisa que você vê que vai partir para a agressividade, para a violência, chama a polícia. Não vá bater boca, discutir, essas coisas, não. Chama a polícia. E aí se conversa. Quando chegar, se conversa. Mas sempre mantendo o diálogo, né? E a gente, essa semana, conversando com alguns profissionais, eles mostraram a necessidade. E a gente falou até de lançar mão do NASF, né? Embora os meninos alguns estejam trabalhando, né? Mesmo com a pandemia, a fisioterapia não parou, a questão da nutrição não parou, porque os grupos que são prioritários não podem deixar de serem atendidos pelo nutricionista e nem pelo fisioterapeuta. O fonoaudiólogo também continuou, porque continua tendo AVC, continua tendo crianças que precisam, pessoas com paralisia facial, com alguma coisa que aí eu não posso deixar de ter o fonoaudiólogo na unidade. O psicólogo do mesmo jeito, né? Eu só tenho para lançar mão, que não está nesse momento na linha de frente, que são os 2 educadores físicos, né? Mas os demais, todos eles estão trabalhando. E a gente queria lançar mão justamente deles 2 para ajudar na questão da divulgação do distanciamento, não só o distanciamento de quem chega, por exemplo, a pessoa, eu trabalho em Fortaleza, mas no final de semana minha casa é Fortim. Eu não tenho casa em Fortaleza, eu só tenho casa em Fortaleza de segunda a sexta e sábado e domingo eu estou em Fortim. Então a gente teria que ter uma abordagem mesmo com essa pessoa, da necessidade dela fazer o isolamento, um distanciamento social e isolamento. Se eu só tenho um cômodo na minha casa, todo mundo fica junto, então ter distanciamento de 1 metro, um mínimo de 1 metro, e usar máscara. Ah, mas eu estou dentro de casa, mas tem que usar máscara, porque Fortaleza tem circulação comunitária do vírus. Como ele já está no ar, né, ele já compõe o espaço, todos os espaços físicos da capital, então a importância das pessoas estarem de máscara, mesmo estando nas suas casas. Se eu estiver compartilhando essa casa com outra pessoa, eu tenho que estar de máscara. Mas eu não tenho nem sintoma respiratório, mas mesmo assim. Certo, Camila. Ó, você tocou num ponto que eu queria bem fazer outra pergunta. É sobre a questão da fisioterapeuta. Os idosos, eles estão... Porque assim, meu pai fazia fisioterapia. E desde a pandemia que ele não está fazendo mais, entendeu? E você disse que está funcionando. Aí agora me pegou, porque meu pai não está fazendo mais porque disseram que não tinha. Não, está fazendo sim. Tá, porque não tem como deixar, porque tem alguns pacientes que não tem como ficar sem fazer, né? Eles não têm como ficar sem fazer. Então, tem que fazer. É o caso do meu Ele pai. fazia Ele precisa fazer. Reabilitação motora. Exatamente. Uhum. E ele precisa, reabilitação motora. Ele está sentindo dores porque está parado só dentro de casa, entendeu? Então, tá começando a sentir dores nas pernas, para andar. Então, assim, agora você falou aí, eu não sabia. Ele era feito em casa? Não. Era feito em casa ou era feito lá na... Não, eu levava ele todos os dias que eram para fazer, eu levava para lá.
Aí a Yasmin Sabe, falou então, que ia parar na pandemia, não ia só quando passasse. E não, de aí, jeito nenhum. Tem que pois tá fazer. parado desde que começou a pandemia, que meu pai não faz mais. Pois tem que fazer. Porque se nós conversamos com elas, até essa semana nós tivemos uma conversa com elas com relação a fazer visita domiciliar. Mas, Carmen, a gente não está com todo. Mas vocês me digam o que é que está precisando. Porque, assim, enquanto o Estado não estava mandando material, algumas universidades elas mandaram para a gente. Pronto, eu chamo a viseira, né? Aquela máscara transparente, nós recebemos do Estado, nós recebemos, a primeira remessa ficou com o hospital e mandamos um para cada PSF, depois veio, a gente mandou para todos os dentistas, a última vez eu recebi um link de uma pessoa lá de uma universidade de Fortaleza, me oferecendo, eu pedi 14, eles mandaram bem direitinho, a gente já mandou até para todos os recepcionistas do PSF, todo mundo já tá paramentado, né? O que a gente não tem, macacão, aqueles macacão que são muito caros, e a gente não tem controle nem para comprar, né? Um macacão que é impermeável, né? Mas essa questão a gente fica até mais para o hospital. Para atenção primária, é essencial ter o álcool em gel, a paramentação normal do profissional, aquela que ele usa todos os dias, e a gente conversou sobre isso. Sabe? Mas, Carmen, a gente está em 95, que é aquela que a filtração é maior, é melhor, e sem eu acho que é Childress, o nome deles, a viseira transparente. E a gente já adquiriu para elas. Então, próxima semana elas já estão com todo o material. É um paciente sintomático respiratório, ele vai precisar de fazer fisioterapia. E eu tenho que ter gente pronta para fazer, né? E aí, o que é que eu tenho que ter? Proteção para o profissional, mas ter também para o paciente, né? Então, ele tem que usar máscara, se ele tem deficiência respiratória, a gente tem que acompanhar direitinho. Mas eu posso entrar em contato com ela e peço que você também entre. Olha, meu pai não está bem. E eu entrei em contato porque tinha um paciente que não estava com sintomático respiratório, mas ela estava com uma sonda nasogástrica e estava com acúmulo de secreção. E tinha que fazer. E elas precisaram de todo o material, só que a gente arranjou tudo. No dia seguinte, o paciente foi a óbito. Elas iam à tarde para pegar toda a paramentação para ir fazer a visita. E uma tarde o paciente foi a óbito pela manhã. Mas não deixe de fazer essa questão. Entre em contato, sabe? Você tem meu telefone, pode ligar. Pronto, eu vou. Qualquer hora a gente está disponível para Pois ver. é, agora eu vou fazer, Não porque só realmente sabe, eu não mas sabia. todos vocês. Pois vai, sabe? Tá Eu não bom, tá posso, a ok. gente não pode parar, tá bom? Tá bom, obrigado, viu, pela Mais alguma informação. pergunta, gente? Mais alguém? Jade, eu fechei teu microfone, eu não estou conseguindo abrir. Pronto, Pronto, Li. Já, né? deu certo. Tá muito... Mais alguma pergunta, gente? Assim, da minha parte, eu achei que foi bem esclarecedor, né? A audiência era para tratar questões financeiras, mas acabou esclarecendo, eu acho, acredito, dúvidas que a população tinha, né? A questão de insumos, como é que está a farmácia, esse atendimento, né? Que até o Sábio tocou, porque inicialmente, eu moro em Aracati, mas inicialmente foi dito, então, acho que no estado do Ceará todo, né? Que os hospitais e as unidades de atendimento iam tratar as urgências, né? Então, esses atendimentos de rotina iam ser postergados, né? Mas eu acredito também que se pensava que a pandemia ia ser um pouco mais breve, né? Então, são atendimentos que não podem ser deixados de lado porque acaba causando dano, né? E com cuidado, né? Como a senhora falou, o
profissional da saúde de máscara, o familiar também, usando álcool em gel, eu acredito que o contágio acaba sendo zero, né? E a gente tem uma preocupação muito grande de manter os profissionais trabalhando, né? Eu só tenho, até agora, na atenção primária, eu só tenho um profissional afastado, né? Um médico afastado por Covid. E os que estão mais na linha de frente, os enfermeiros e outros médicos que estão até mais... Eu não tenho nenhum afastado, graças a Deus. Tivemos alguns que ficou uma semana com medo, fizeram o exame, deu tudo negativo, mas a gente tem uma preocupação muito grande com relação a mantê-los bem para que dê uma resposta à frente da população, né? Como é que eu vou ter uma equipe doente para tratar dos doentes? Então, eu digo a eles que tenham cuidado, todo cuidado é pouco, não tem segurança, não faça, mas tá dando para levar, graças a Deus. Estamos até agora só com, né, eu tenho mais de 60 profissionais e só tenho um afastado por Covid. Isso é muito bom. Ok? Pronto. Já demais acrescentar mais alguma coisa? Eu só gostaria de agradecer a Carmen por estar aqui ao meu lado, sempre junto, né, Carmen, nas audiências. Eu que agradeço. Agradecer a Eu que agradeço. vereadora, minha amiga Keitiane, agradecer ao Sávio, agradecer ao Betinho, o vereador Betinho, sempre muito, agradecer a Lourinha, minha amiga Loura, e ao secretário do Meio Ambiente, Pedro Wilson, que está também fazendo parte e acompanhando nossa audiência. E agradecer toda a ajuda da Lidiane. Obrigado, Lidiane, por estar junto da gente nessa audiência. E assim, Câmara e Prefeitura sempre parceiros. E assim, esse espaço, as sessões da Câmara são através de audiência pública e é aberto, né? Qualquer pessoa da Prefeitura desejar esclarecer ou trazer alguma informação, pode usar a tribuna, é só entrar em contato, e é nessa mesma sistemática, viu? É presencial, mas é aberta a quem desejar participar. Lidiane e Lourinha, eu queria até aproveitar a oportunidade e perguntar se vai ter sessão virtual na segunda-feira. Sim. Eu queria me inscrever na tribuna, viu? Para segunda-feira. Pronto. Aí o tema, você coloca o tema, é o novo Fundeb, que eu quero falar, viu? Novo Fundeb? É isso. Tá certo. Tá bom? Hélio Márcia, da luz. Pronto, então... acerca da audiência pública, o Betinho tem alguma... Tá tudo ok? Uma pergunta? Pronto, tá ok. Então, assim, como não temos mais nada a acrescentar sobre a audiência, eu vou encerrar e ela vai, após uns ajustes, vai ser postada no Facebook da Câmara. Ok? Até mais. Boa noite. Obrigada a todos. Obrigada. Foi um prazer. Obrigado a todos.